Se você quer fazer um testamento ou conhece alguém que quer se utilizar deste tipo de instrumento para planejar a sua sucessão, não perca este vídeo. Aqui eu vou te dar as 4 razões pelas quais você deve fugir deste tipo de planejamento sucessório. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Karina Jabur, eu sou advogada há mais de 20 anos e sou especializada em planejamento sucessório e proteção ao patrimônio da família. Nesse vídeo eu vou contar para vocês as 4 principais razões pelas quais você deve fugir, passar longe de um testamento. Mas antes, é importante saber e conhecer um pouco sobre o que é um testamento, né? Muitas pessoas acabam falando e nem sabem do que se trata efetivamente. Um testamento, ele está previsto nos artigos 1857 e seguintes do nosso Código Civil, a nossa legislação civil, e ele é um instrumento, é um documento que pode ser feito por escritura pública ou pode ser feito por um documento particular, onde a pessoa que possui patrimônio vai deixar definido, ainda em vida, o que será feito com esse patrimônio, qual será a destinação dos bens quando ela vier a falecer, né? Pois bem, por que a gente fala que o testamento é uma das piores formas de planejamento sucessório? Vamos aos motivos. Motivo 1. Você não tem como fugir do inventário. Mesmo que você faça um testamento, as pessoas que forem receber o patrimônio, elas serão obrigadas a passar pelo inventário. Então acaba sendo um pouco sem lógica, porque quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente está falando em uma das principais situações que é tentar fugir do inventário, não precisar passar pelo inventário. E por quê? Porque o inventário, como eu já falei em outros vídeos, vocês sabem muito bem, é um procedimento longo e muito caro, né? Além do que, pode causar conflitos familiares, disputas, que acabam gerando desentendimentos e desavenças entre a família, que às vezes pode ser até irrecuperável, né? Há casos em que as pessoas ficam sem se falar e brigam de uma forma que depois acaba rompendo os laços familiares. Então, o primeiro motivo pelo qual você não deve utilizar o testamento como forma de planejamento sucessório: você não consegue fugir do inventário. Segundo motivo. O segundo motivo é o fato de você ter que passar por um procedimento que a gente chama de RAC. O que significa isso? RAC significa reconhecimento, abertura e cumprimento do testamento. Então, antes de fazer o inventário, a pessoa precisa abrir um processo judicial, né, para que o juiz reconheça aquele testamento e autorize que ele seja processado como uma forma autônoma, como um procedimento autônomo. Então, vai ser feita uma verificação daquele testamento, né, para que ele possa seguir, aí sim, através do inventário, para fazer a partilha do patrimônio. Acontece o seguinte: o RAC é um procedimento judicial, então voltamos a essa questão da morosidade e a necessidade do Poder Judiciário para a destinação do patrimônio. Um RAC, em média, dura a partir de 1 ano. Então, quando a gente fala em testamento, a gente está falando em atrasar o início do inventário de 6 meses a 1 ano, pelo menos, porque você precisa passar por esse procedimento de reconhecimento, abertura e cumprimento de testamento para depois entrar no inventário. Obviamente que através do RAC a gente consegue até definir se esse inventário pode ser feito pela via extrajudicial. No processo de RAC, o juiz pode autorizar que o testamento siga através de um inventário extrajudicial, que é aquele inventário feito no cartório. Entretanto, se houver incapazes ou menores, né, nesse testamento, não vai poder ser feito pela via extrajudicial. Então aí o inventário desse testamento vai ter que ser feito pela via judicial. E aí a gente volta naquela situação do primeiro motivo, tá? Então, não faça o testamento. Mais um motivo pelo qual você não deve fazer o testamento. Terceiro motivo.
a participação obrigatória do Ministério Público. Então, o que acontece? Quando você tem um testamento, você tem que abrir o RAC, né? E nesse procedimento é necessária a participação do Ministério Público, independente de ter ou não menores. Então, o Ministério Público vai cumprir a função dele de fiscal da lei para verificar se está tudo sendo feito da forma correta, se não tem nenhuma irregularidade, enfim. O que importa essa situação de o Ministério Público ter a necessidade de participar do processo? Bom, os prazos para o Ministério Público, eles são em dobro. Então, quer dizer, se uma parte qualquer, né, tem um prazo de 5 dias, o prazo do Ministério Público são 10 dias. Se a parte tem um prazo de 15 dias, o prazo do Ministério Público é de 30 dias. Então, tudo que envolve o Ministério Público acaba sendo mais moroso. Então, você tem lá, primeiro motivo, você não tem como fugir do inventário. Segundo motivo, você precisa passar pelo RAC. E o terceiro motivo, você precisa da participação necessária do Ministério Público. Qual seria o quarto motivo? O testamento, ele não traz nenhum benefício tributário e também não impede nenhuma disputa judicial. O que eu quero dizer com isso? Bom, quando você faz um testamento, financeiramente falando, você não vai ter uma economia ou um planejamento tributário de forma a reduzir os encargos incidentes sobre a herança. Então, você não vai conseguir reduzir ITCMD incidente no patrimônio que você está recebendo pela transmissão causa-mortes. E também, nada impede que a pessoa que se sinta descontente com aquela divisão que foi feita pelo dono do patrimônio, né? Nada impede que essa pessoa ingresse judicialmente para discutir as disposições do testamento, tá? Então, o familiar que se sentir lesado ou que falar, poxa, eu queria receber o imóvel X e eu recebi o imóvel Y, isso não é justo, eu não concordo, ele pode ingressar com uma demanda judicial. Então, mesmo tendo o testamento, além de tudo, é possível que os beneficiários ingressem judicialmente para discutir, o que vai atrasar ainda mais o recebimento da herança pelos herdeiros. Então, gente, aqui estão os 4 motivos pelos quais você deve fugir do testamento como forma de planejamento sucessório. Se você quiser, a gente tem outros vídeos onde eu falo sobre outras situações e também vídeos falando sobre a própria holding como forma de planejamento sucessório, que é uma forma muito mais inteligente. Sigam esses vídeos, assistam esses vídeos, porque vocês vão entender que existem outras formas de se planejar a sucessão, que são muito mais inteligentes e econômicas, além de ser muito mais rápidas do que o próprio testamento. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para você poder receber as notificações quando eu postar novos vídeos. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!